Gente amada, hoje a gente vai falar de um tema super especial que eu adoro, falo por aqui bastante que é sobre a nossa vida criativa. Mas espera, né? Ouve até o final, porque às vezes a gente tem uma ideia um pouco, não é deturpada a palavra, mas um pouco incompleta sobre o que seja uma vida criativa, sobre o que seja a criatividade e como que a gente pode ir colocando isso de alguma forma na nossa vida e de que forma isso impacta na nossa vida. Eu andei estudando bastante esse tema nos últimos tempos, por conta do caminho do artista, que é uma coisa que eu já falei bastante aqui, que eu faço, né, grupos do estudo desse livro, mas eu também resolvi escolhi uma aula sobre aonde foi parar a minha criatividade, né? E essa aula eu montei com muito carinho. Ela tá lá no meu Instagram, na minha bio, né? Tem o link, se você quiser se cadastrar para fazer parte dessa aula, né? Tá lá todas as informações, enfim, valores, horários, tudo certinho, né? Para você entender o que essa aula compõe. Mas quando eu fui iniciar a reunião das informações, né? Não é nem dos estudos, porque os estudos eu já venho fazendo bastante tempo, começar a reunir, entender o que eu queria trazer. Eu acho que uma coisa que deixa um pouco obscura essa questão da criatividade é como a gente, no nosso inconsciente coletivo, pensa sobre criatividade, né? Eu não sei você, mas quando a gente fala de artista, de criador, de criatividade, às vezes tem um lado muito de ator, atriz, pintor, escritor, como se algumas profissões fossem tivesse a composição do que é ser um artista e do que é ter criatividade, e isso só fosse vinculado a essas certas profissões, né? Eu, quando penso em artista, penso sempre em inventor, mas, né, óbvio que inventor precisa bastante de criatividade, mas quem que disse que um gerente de projetos não precisa de criatividade, um gestor, um analista, um arquiteto, nossa, um engenheiro, todas essas outras profissões também nos exigem muitas vezes criatividade. E não que a gente não precise ser uma pessoa super criativa para ser bem sucedida, não é isso que eu estou querendo dizer, mas eu estou querendo trazer aqui que muitas vezes, né, ter a criatividade aflorada nos ajuda com soluções mais rápidas, com soluções mais fáceis. E às vezes a nossa dificuldade é só em perceber o quanto a gente é criativo, porque de fato a gente já é. A gente cria um dia do zero todos os dias. Vocês já perceberam isso? Que todos os dias de manhã vocês acordam, né? Todos nós, a gente acorda e vive um dia inteirinho criando coisas do absoluto zero. Essas coisas elas nunca estiveram aqui antes. Talvez esses pensamentos nunca estiveram aqui antes. Talvez as coisas que você fez, como você agiu, o que você falou, a cena que você viveu, hoje elas nunca aconteceram antes. Então são tudo criações que a gente faz e a gente não se dá conta disso, a gente não percebe isso. E como é uma coisa tão natural para a gente faz sem nem pensar, muitas vezes a gente não pensa sobre. E a gente também não pensa que a gente pode melhorar essa condição, melhorar esse tipo de criação que a gente faz, né? E por isso eu falo, né, trago nessa aula onde foi parar a minha criatividade, não no sentido de, meu Deus, ninguém tem criatividade, não, no sentido de o que eu posso já reconhecer em mim que existe, que é criativo, e como eu posso melhorar o meu ambiente para que a minha criatividade floresça mais, né? Para que eu consiga acessar com mais facilidade a minha criatividade, porque no fundo é sobre isso. A capacidade ela já existe em todos nós, né? A gente só precisa de alguma certa forma acessar ela de uma maneira melhor, deixar que ela flua na nossa vida de uma maneira melhor. E nessa aula eu trago essas questões, né? O que nos atrapalha, o que nos impede, o que a gente pode ir olhando, né, de coisas que talvez quando a gente olhe para a nossa vida a gente identifique que aquilo é algo que
não nos ajuda, né, no nosso dia a dia, que aquilo atrapalha a nossa criatividade. E também trago questões onde, olha, talvez se você implementar essa coisa aqui no seu dia a dia, na sua vida, a tua criatividade esteja em um ambiente mais seguro, você consiga trabalhar ela de uma outra forma, né? Então, essa aula é um pouco disso, né? Um pouco da gente entender que a gente pode criar novas possibilidades, né? A gente não precisa criar só estresse, exaustão, cansaço, uma agenda lotada, infinitas coisas para fazer que a gente nunca dá conta. Não, a gente pode sim criar uma agenda menos atordoada, né? Criar uma agenda com menos turbulência para que a gente tenha tempo para respirar, tempo para pensar. E eu não estou dizendo aqui que a gente vai virar Buda, que a vida não vai ser uma correria, que a gente não vai estar cheio de coisa para fazer. Todos temos muitas coisas para fazer e que bom, né? Porque a gente tem uma vida aí para compor, um monte de entrega para deixar nesse plano, né? Um monte de coisas que a gente ainda quer deixar de legado, de propósito, de, sabe, de histórico para quem ficar aqui. Então, ótimo, a gente tem bastante coisa para fazer, mas com que qualidade que eu estou fazendo essas coisas? A que preço eu estou fazendo essas coisas? Será que eu estou me permitindo que essas soluções da vida, essas criações fluam de uma maneira tranquila ou é sempre um estresse, sempre um problema, sempre, sabe, um caos atrás do outro, onde a gente não respira, né? Então, muitas vezes a gente está nesse ciclo onde a gente não respira, um caos atrás do outro, uma estresse, um monte de coisa inacabada, porque a gente não inverte a ordem, né? A gente não para, não respira e não muda as coisas, né? Agora eu vou fazer alguma coisa por mim. Agora eu vou tirar um tempo aqui para respirar. Eu vou tirar um tempo aqui para parar, né? Uma coisa que eu acho que a gente faz, né, bastante, é que quando a gente acha que a gente está perdido, a gente começa a correr desenfreadamente, sabe? Como se a gente precisasse se encontrar saída o quanto antes, e a gente começa a correr, 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 correr. Gente, já parou pra perceber que se tu tá perdido é porque tu não encontrou a saída. Se tu começa a correr, tu pode estar correndo pro outro lado que não seja a saída e se distanciando cada vez mais da saída daquele problema. Quando a gente está perdido, a gente precisa parar. Parar, recalcular a rota, respirar, né? Volta lá para a conexão com a fonte, vamos olhar para a vida, vamos pensar, vamos respirar, vamos ter paciência, né? A paciência, ela tem a etimologia da palavra dela, vem de precisão. Sabe, precisar o momento certo para agir. Não quer dizer que eu vou ficar com paciência esperando a vida acontecer sem fazer nada, não, mas eu vou esperar o momento certo de eu tomar uma decisão, de eu tomar uma ação, de eu tomar uma escolha. Então, muitas vezes a gente está tão distante da nossa vida criativa, saudável, que a gente não consegue perceber como ela pode ser mais fácil, a gente não consegue perceber os sinais, a gente não consegue perceber as sincronicidades da vida, a gente não consegue ver a saída que estava lá o tempo todo, a gente não consegue ver, de tão estressado, exausto e cansado a gente está. Né? Então, eu falo de vida criativa não para a gente parar de fazer, muito pelo contrário, a gente tem bastante coisa para fazer. E é bom que a gente faça mesmo, né? Todos os nossos compromissos, mas a gente precisa olhar para a qualidade disso, né? A gente precisa entender a que preço a gente está fazendo essas coisas. Será que eu tenho saúde para continuar dando conta da vida que eu tenho por mais 5 anos, 10 anos, 15 anos? Será que eu vou chegar lá no final da minha vida e entregar tudo que eu preciso entregar com a vida do jeito que ela tá? Será que se eu continuar no ritmo que eu tô fazendo, o que eu tô fazendo, do jeito que eu tô fazendo, eu vou chegar lá no meu leito de morte, olhar para trás e pensar, nossa, a minha vida valeu verdadeiramente a pena, eu não perdi tempo, eu não me distraí, eu fiz o que eu precisava ser feito? Já parou para pensar nisso? Quando chegar lá no final, lá nos teus últimos momentos, você olhar para trás, para a sua vida, o que você gostaria de ter entregado? O que você gostaria de ter vivido? O que você gostaria de ter deixado aqui para os que ficaram?
Será que como a tua vida está acontecendo hoje, como você cria a sua vida hoje, ela vai te levar a olhar para trás lá no teu leito de morte e dizer: parabéns, Bárbara, fechou com sucesso? Ou vai te dizer: nossa, Bárbara, que mancada, perdeu quase toda uma existência, ou perdeu uma parte da existência, enfim. O que, né, se fosse agora essa fase, como que seria nessa conversa? O que você deseja construir até lá? Né? E eu falo que quando a gente tem uma vida criativa saudável, não quer dizer que a gente não tenha problemas. Longe disso, a gente vai ter, somos seres humanos, estamos na Terra. Mas a gente começa talvez a olhar para as coisas de uma outra forma, a gente começa a enxergar talvez outras saídas, a gente começa a perceber as coisas de uma maneira um pouquinho diferente. Então eu deixo aí o convite para você que quiser olhar um pouco mais para esse lugar, né? Olhar mais para você, para essa vida criativa. Essa aula que eu vou realizar para falar sobre onde foi parar a minha criatividade, para que a gente comece a perceber, né, como eu vou dizer, esses afastamentos da nossa vida criativa, esses afastamentos do Criador, e o quanto isso pode impactar, né, ou não nas nossas vidas, positiva ou negativamente. Enfim, aí parte também da nossa análise, né, daquilo que a gente vê, aquilo que a gente estuda e o quanto é verdade para a nossa vida. A gente precisa ter esse critério, né? Eu olho, eu vejo as nuances e eu adoto na minha vida e percebo na minha vida, né, o quanto aquilo foi positivo ou negativo e vou fazendo os meus ajustes. Então fica aí o convite. Lá no meu Instagram tem mais detalhes, ou no canal do Telegram também eu deixo lá mais informações. E eu te desejo aí, né, um olhar para essa vida, porque importa, né? E a gente está chegando aí no final do ano, talvez vai dando uma ansiedadezinha sobre as coisas que a gente fez, não fez. Então a gente vai aproveitar essa energia para a gente olhar mesmo, né? Com consciência para as nossas escolhas e para como a gente está conduzindo a nossa vida.